noite. Isso, um pouquinho baixo. Aleluia. Nosso irmão Diego vai estar lendo a palavra oficial nessa noite. Logo após a leitura da palavra, nosso irmão Nário também se prepara com a nossa oração. Amém? Salve, irmão, para o Senhor. A nossa leitura está em Provérbios de Salomão, Salomão 26, 17. Glória a Deus. Provérbios 26, 17. Amém? Amém? Amém! Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Meu Deus! Como um lobo que lança fogo, flechas e morte. 19. Assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. 20. Sem lenha, o fogo se apaga, e não houvendo maldizente, cessa a contenda. Vamos ler mais uma vez, 17 até o 20. Quem se mete em questões alheias é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como um lobo que lança fogo, flechas e morte. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Meu Deus! Sem lenha, o fogo se apaga. É, Jesus! E não havendo maldizentes, cessa a contenda. Meu Deus! Glória a Deus por essa palavra. Estamos em uma quinta-feira, no culto intitulado da palavra, né? No culto intitulado da palavra. E o provérbio de Salomão, ele teria ou tinha que fazer parte do nosso cotidiano. Se a gente não gosta de ler o Pentateuco ou até mesmo os livros históricos, os livros poéticos são mais prazerosos para ler. E Provérbios é um livro muito bom, cheio de sabedorias. E nessa noite, culto intitulado pela palavra, a gente já pode começar o culto ouvindo uma repreensão através da palavra. Para aqueles que, infelizmente, e eu acho que quinta-feira passada foi passar por outro lado isso, o texto de Marcos que diz que Jesus, ele chega em uma ocasião não a qual os discípulos estavam acostumados, que era geralmente os discípulos saíam pela manhã. Mas Jesus, quando ele chega nesse texto, ele chega à tarde, já caindo da noite. E ele diz assim: passamos para o outro lado. E esse passar para o outro lado, à noite, os discípulos não eram acostumados a fazer isso. Mas como Jesus ordenou, e ainda continua ordenando que nós saímos do raso e entramos em águas mais profundas, para que nós passamos para o outro lado e saímos dessa vida monótona que estamos vivendo. E Jesus, conhecedor de todo aquele mar, ele sabia o que os discípulos iriam enfrentar. E assim como o provérbio de toda a Bíblia, Jesus também nos ensina demais com os versículos e as passagens a qual a gente lê aqui. E quinta-feira foi uma bênção. E hoje vai ser uma bênção de novo, em nome de Jesus. Porque tem muitos princípios, irmão. E o pastor aqui, às vezes, ele elabora as pregações por muitos versículos. E isso é muito bom, meu irmão. Dificilmente você vai em uma igreja onde tenha muita exposição bíblica. Então você venha, anote, grave na mente, nossa, que interessante esse versículo. Porque de todo versículo, esse que eu acabei de falar, a gente tem um princípio. Passamos para o outro lado. Jesus está dizendo assim: ó, não vai ser fácil.
E detalhe, quando você decide passar por outro lado, te prepara que vai vir uma tempestade. Porque foi isso que aconteceu com eles. Toda vez que você tenta sair do seu comodismo espiritual, o diabo não se alegra com isso e ele coloca uma luta, uma guerra, alguém. Então a maturidade cristã depende de nós passar para o outro lado. Jesus, quando ressuscita Lázaro, ele manda o Lázaro sair, mas as ataduras quem teve que tirar foi o próprio Lázaro. Aleluia! Então a maturidade cristã, para que possamos ter a maturidade cristã, temos que fazer a nossa parte. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por provérbio de Jesus, que nessa noite já falaram no nosso coração. Creio que o Senhor continuará falando nesse culto de quinta-feira, o culto titular da palavra, que a palavra possa tirar, meu Deus, todo o Senhor, comodismo da nossa vida espiritual. Ó Pai querido, que essa semente do diabo, ele está repreendido nesse momento, para que não possa arrancar essa semente da mente dos meus irmãos, aonde irá ser proferida nessa noite pelo nosso pastor, a vida daquele cada um que irá fazer uso desse microfone. Continua conosco, Espírito Santo, nos ajudando na direção desse culto, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nosso monário, Deus vai com a é salvação. Logo após nosso monário, nossa irmã também está com a oportunidade nessa noite. Vamos ler um versículo. Nossa irmã Sueli. Muito bem, Pai do Senhor. Vamos abrir em Atos 6. Atos 6, 8. Glória a Deus. Atos 6, 8. Vou ler do 8 ao 10. Diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada de libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito que falava. Aqui fala um pouco de dissensões. Mas o que é dissensões, pessoal? Dissensões nada mais é um conflito, algo que não desacorda com o pensamento ou desentendimento. Muitas vezes é iniciado porque a gente não concorda com o pensamento da outra pessoa. Muitas vezes a gente não concorda no trabalho com alguma coisa, ou a gente tem um espírito partidário, ou seja, eu acredito em uma coisa e acredito em outra, cada um vai para um lado. Dissensões cognitivas, a pessoa não concorda no jeito que a pessoa é, as emoções e o comportamento, só o fato da pessoa respirar perto já incomoda. Essas dissensões podem levar a ofensas pessoais, onde todos sabemos que Cristo não se agrada com isso. A pergunta que não quer calar: por que nós, cristãos, pessoas que acreditam em Cristo, procuramos arrumar conflitos com o irmão ou com a irmã dentro da igreja? Eu vou dar só um recado. Você escreve aqui. O recado é: essas dissensões levam ao afastamento de Cristo e com isso sua salvação. Eita, Se você está com conflito com algum irmão dentro da igreja, tem uma má notícia: você está perdendo tempo aqui na igreja. Você não vai ter salvo. Eita Deus, Se tremendo. concentra o mais rápido possível. É a dica. Quem for esperto pega a dica rápida. Surge aquele espírito partidário. O corpo era para ser unido, mas cada um vai para um lado. Não existe mais contato. E um corpo partido ao meio já não está mais vivo, está morto. E lembre-se, a gente faz parte de um corpo. A cabeça é Cristo.
Meu Deus! Aleluia! Mas quais as influências para que haja conflito? O mundo lá fora diz o seguinte: eu não vou levar desaforo para casa. Não deixe parado. Pague com a mesma moeda. Se a pessoa não falar comigo, eu não vou falar. Meu Deus! O mundo lá fora prega esse tipo, mas a igreja de Cristo é contra esses ideais, tá? Eita Jesus, aleluia! O próprio caráter do indivíduo da pessoa é forte influenciador para aquelas pessoas que gostam de um conflito com a outra. Tem pessoas que por si só, por seu caráter, já gostam de uma confusão, gostam de conflito. Ela é a sua própria influência. Mas existe um remédio para essas dissensões, que é ter a humildade cristã, que está em Filipenses 2:8. Eu vou ler rapidão. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou por desejo todos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem uns aos outros superiores a você mesmo. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Ou seja, temos que ser humildes. A fé cristã, um dos seus elementos é crer em Deus, crer em Jesus Cristo, crer na Bíblia, ter uma conversão, um arrependimento e a obediência. Meu Deus! Para o remédio da dissensão, que é ser humilde e ter uma fé cristã. Além disso, o amor cristão, que é um amor incondicional, um amor sacrificial, desinteressado, paciente e bondoso. Na igreja, muitas vezes a gente não é paciente, a gente se estressa por qualquer coisa, né, pastor? Então, colocamos na cabeça isso, sermos pacientes. A tolerância cristã é a capacidade de aceitar e respeitar as diferenças entre as pessoas, mesmo quando não concordamos com as diferentes valores ou comportamentos. Temos que ser tolerantes. Amor ao próximo, aceitação e paciência e respeito devemos ter. Mas também, o principal agora, é uma conversão genuína. Assim como Paulo, de perseguidor a apóstolo de Cristo, Zaqueu teve uma conversão genuína, a mulher samaritana teve. Mas conversão genuína, o que é? É mudar completamente o modo de pensar, de viver. Aleluia! E aquilo que é a paz de Cristo. Temos que ser íntegro para o reino. Não adianta a gente estar aqui no culto, todo culto, se a gente está em conflito, em dissensões com o próximo. Desculpa o problema, a gente está perdendo muito tempo. Você poderia estar em casa assistindo, cuidando da sua vida. Se você está em conflito com alguém, você não vai para o céu. Então, o que adianta? Dissensões só te afasta de Deus. E assim agradeço a oportunidade. Meu Deus! Essa palavra bateu forte. Meu Deus! Mas é a realidade, né? Muitos de nós precisamos nascer de novo. E às vezes a gente se perde em algum momento dentro da casa do Senhor Jesus e a gente não consegue se encontrar. E às vezes a gente fecha o nosso coração e aí o Senhor Jesus não tem como trabalhar, né? Porque depende da gente. A gente tem que abrir o coração do Senhor Jesus, né? O inimigo, ele não pergunta. Ele já vai e acaba tudo. O Senhor Jesus não. Ele quer de nós sinceridade, tem que nós abrir o nosso coração, né? Vou estar deixando uma palavra aqui, a meditação da igreja, que se encontra em Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro,
tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E eu lendo essa palavra, eu meditei e eu mesmo fiz uma pergunta: será que eu estou sendo barro maleável na mão do Senhor Jesus? Porque muitas das vezes a gente se prende, a gente não quer deixar o Senhor Jesus nos moldar. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele quer nos transformar, e é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro, começa no nosso interior. E muitas das vezes, muitos de nós não deixamos o Senhor nos moldar da maneira que Ele quer. Nós queremos fazer da nossa maneira. E nós viemos e servimos ao Senhor Jesus parcialmente. A gente não dá o nosso tudo. E essa palavra aqui, o Senhor Jesus, Ele quis que Jeremias visse como que o oleiro trabalhava. Porque o Senhor Jesus, Ele falava a palavra dele, e Ele mostrava ali um exemplo, para que aquele povo possa entender, melhor. Então o Senhor Jesus tinha uma maneira simples de levar o Evangelho, de pregar aquelas pessoas. E Ele quis que Jeremias descesse até a casa do oleiro e visse como o oleiro trabalhava. O Senhor Jesus, da mesma forma, Ele trabalha na vida minha, na vida de cada um de nós que estamos aqui. O Senhor Jesus, Ele é paciente. O Senhor Jesus, quando a gente se quebra, o Senhor Jesus, Ele não descarta a gente. O Senhor Jesus, Ele nos transforma, Ele torna a moldar de novo e fazer de novo. Mas depende de mim e de você, da oportunidade do Senhor Jesus trabalhar em nós. Porque não adianta a gente falar, mas a gente não abre o coração para Cristo. É igual o nosso irmão falou agora, a gente está perdendo tempo dentro da casa do Senhor Jesus. E isso é muito triste, porque muitas das vezes a gente fica anos, 20 anos, 30 anos dentro da casa do Senhor Jesus, e a gente está ali fazendo as coisas do nosso jeito e enganando a nós mesmos, achando que a gente está fazendo da maneira que o Senhor Jesus faz, da maneira que Ele nos ensina. E a palavra do Senhor Jesus, ela diz para a gente ser imitador de Jesus Cristo. Será que nós estamos realmente sendo imitador do Senhor Jesus? Será que nós estamos fazendo como Ele fez? Porque eu sei que não é fácil, é difícil mesmo. Mas Ele já avisou que não seria fácil. Ele falou que precisa ter dificuldade, precisa ter aflição. E é porque mesmo, porque a cristão ela é assim. A vida do cristão ela é para ser com lutas mesmo. Porque é através das lutas que a gente cresce, é através das lutas que a gente aprende, que a gente pode passar o nosso testemunho para as pessoas que estão do nosso lado. Através do nosso testemunho, muitas almas se rendem ao Senhor Jesus. Mas será que nós estamos dando testemunho? Será que nós estamos fazendo como o Senhor Jesus fez? Muitas das vezes a gente fala que somos imitadores de Cristo, mas na prática a gente não está sendo imitador de Cristo. Então muitas das vezes quando a gente se depara com uma situação difícil, igual o nosso irmão falou aqui, às vezes desavença com alguém, a gente tem que pensar primeiramente o que o Senhor Jesus faria se fosse Ele. E se a gente pensar dessa forma, a vida fica muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil a gente pensar dessa maneira. Por quê? Porque a nossa carne, ela pende para o pecado, ela pende para o errado. É igual o senhor falou. A gente não quer, a gente quer ir de encontro. Muitas das vezes o inimigo, ele usa a gente sim. Muitas das vezes a gente dá um cargo e ele usa sim. E às vezes alguém faz uma coisa para a gente e a gente quer ir de encontro com a pessoa. Mas a gente tem que lembrar que a gente somos novas criaturas. O Senhor Jesus entrou em nós, o Senhor Jesus habita em nós. E nós somos templo do Espírito Santo. E é nessa hora que a gente tem que parar, pensar, respirar e falar: o que o Senhor Jesus iria fazer no meu lugar? E aí dessa maneira a gente volta atrás, não fala o que não é para ser falado, e a gente age da maneira que o Senhor Jesus agiu. Porque se uma dessas horas que a gente estiver batendo em frente com o nosso irmão, o Senhor Jesus vir, a gente fica. Não importa o que nós temos lá atrás. Muitas das vezes as pessoas pensam e falam assim: não, chegar na hora o Senhor Jesus vai salvar todo mundo. Chegar na hora todos vão ter oportunidade. Não, a oportunidade é hoje. A oportunidade é agora, que estamos aqui. É difícil conviver? É difícil. Cada um tem suas ideias diferentes. É difícil. Mas é para ser assim mesmo. O Senhor Jesus, Ele requer de nós. E nós viemos fazer a diferença. Porque senão a gente se iguala àqueles que estão lá fora, que não conhecem a palavra. Mas só que eles estão lá fora, eles não conhecem. Ainda tem o que dizer. E nós que estamos aqui dentro, estamos ouvindo a palavra do Senhor todos os dias. Então, esse dia eu estava vendo na internet, o rapaz ele foi ser julgado, ele tirou a vida de uma moça. E o pai da moça estava lá na hora, junto com os outros familiares de outras pessoas que ele tirou a vida. E todos falaram palavras duras para aquele homem. Todo mundo levantou e falou que queria que ele fosse para o inferno, que queria o pior para a vida dele. Porque são pessoas que estavam com ódio. O ódio estava tomando todo o coração. Mas aquele senhor, ele levantou e ele falou que todos falaram
querem o seu mal, que é o pior para você, mas eu sou cristão, e como cristão eu tenho o dever de te perdoar. E aí ele falou assim, você tornou mais difícil aquilo que nós cristãos temos que fazer, que é o perdão. E aí eu fiquei muito emocionada vendo aquele senhor falar, porque não é fácil. A gente está em casa, na nossa família, geralmente tira a vida do ente querido nosso, mas aquele homem ele mostrou ali que verdadeiramente ele era um cristão de verdade. E ele perdoou. E no momento que ele falou para aquela pessoa, eu te perdoo, aquele rapaz ele veio às lágrimas. Ele chorou, por quê? Porque ele estava acostumado só a ouvir palavras de ódio. Ele estava acostumado só a ouvir palavras duras para ele. Porque ele fazia o mal. Mas a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente sabe que a nossa luta é contra principados e potestades. Então o verdadeiro cristão tem que pensar nisso na hora de atingir o próximo. A minha luta não é com a minha irmã, a minha luta não é com o meu irmão. A minha luta é contra principados e potestades. É o inimigo que usa as pessoas para nos atacar. Então se a gente olhar para a pessoa que está nos afrontando e pensar, não é comigo, não é ela, mas é o inimigo que está usando ela. E eu vou fazer diferente. Aí a gente vai chegar no consenso. Porque quando todos despertar e colocar na mente que nós somos um corpo, que nós precisamos se unir, e todos os departamentos se unir em prol das almas que estão lá fora, e obedecer ao Senhor Jesus, a obra do Senhor vai crescer. Vocês vão ver como que essas cadeiras que estão vazias vão ser preenchidas. Mas a partir do momento que todos entenderem que nós temos que se unir, nós temos que ganhar almas para o Senhor Jesus, e não ficar brigando entre nós, ficar discutindo entre nós, quem fala melhor, quem prega melhor, quem canta melhor. Todos nós aqui somos iguais perante o Senhor Jesus, e todos nós aqui estamos aqui para servir, todos nós. Então nós não temos diferença um do outro nessa parte. O Senhor Jesus ama cada um de nós, independente das nossas falhas, independente dos nossos erros. Então nós temos que entender. Se você tem dificuldade de entender isso, que a sua luta não é contra o irmão, não é contra a irmã, se você tem dificuldade, peça para o Senhor Jesus tirar essa dificuldade. Abre o seu coração e peça para o Senhor Jesus. Jesus, trabalha em mim, me ajuda, porque eu não quero ficar aqui quando o Senhor me buscar para a igreja, por causa de uma coisa tão banal. Porque o inimigo está colocando distração dentro da casa do Senhor Jesus. Está distraindo a gente, está tirando o nosso foco, que é a salvação. Meu e nós Deus! percebendo, muitas vezes a gente passa batida, a gente não percebe. Mas o inimigo está jogando, ele está colocando distração. E nós estamos perdendo o foco. E quando o Senhor Jesus vir, a gente vai ficar. E é igual o Senhor falou esse dia aqui, vai ser surpresa. Muitas das vezes a gente olha por um lá fora e fala assim, aquele não tem mais jeito. Mas é muito mais fácil ele se arrepender, estar lá naquele grande dia, e nós estamos aqui pregando, falando da vontade de Deus, e ficar naquele grande dia. Então nós iremos se redimir, abrir o nosso coração ao Senhor Jesus. Esquece as mágoas, esquece as dores, peça ao Senhor Jesus nos curar. Porque nós somos falhos, somos seres humanos. É óbvio que a gente vai ter tristeza, vai ter falha, a gente vai ter nossos momentos. Mas o Senhor Jesus está aí para nos ajudar. Ele prometeu que estaria comigo, estaria com cada um de nós. Então nós iremos deixar o Senhor Jesus nos moldar conforme o querer dele. Porque a palavra dele fala que já estamos crucificados com Cristo. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se Cristo realmente vive em mim, eu tenho que dar testemunho. Aqui dentro e principalmente lá fora. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Nosso número 12 vai estar louvando ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Salve com a paz do Senhor, amém?
Aleluia. Peço que os obreiros já podem recolher dízimo nessa oferta. Vou puxar um louvor aqui, vou ver se eu vou lembrar ele. Aleluia. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Faça que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Aleluia. A nossa irmã missionária Maria vai estar orando nessa noite pelo dízimo, nessa oferta, e apresentando o pastor que vai estar ministrando a palavra. Aleluia. Salve de novo, Pai do Senhor, amém? Daí vamos colocar essa fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano, grande e eterno Deus, nessa noite de hoje, Pai amado, Deus querido, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença, te agradecendo, Senhor, pela vida, Pai, daqueles que ofertaram, te agradecendo, Senhor, pela vida daqueles, Pai, que dizimaram na tua casa. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, aqueles, Senhor, que têm o desejo de ofertar e dizimar, Senhor, que estão desempregados, que o Senhor, Pai, abre portas, Senhor, onde não há portas abertas, porque o Senhor é o Deus de portas abertas, Pai. Espírito Santo de Deus, vai abençoando o teu povo. Eu oro também nessa noite de hoje, Pai, apresentando a vida do nosso pastor Efraim. Senhor, em nome de Jesus, usa teu servo, Senhor, de uma forma, Senhor, tremenda, usa ele em sobrenatural. Não aquilo que nós queremos, Pai, aquilo que nós necessitamos, Pai, da tua presença. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amado crente, amém? Todos estão vendo por aí, glória a Deus. Viemos aqui hoje trazer uma palavra de Deus para a nossa alma. Hoje eu preciso falar. Nós estamos aqui hoje sendo abençoados por essa oportunidade. Nós estamos aqui nessa administração do Roberto de ser esse 17. Estamos instalando já tudo, nós vamos ver novamente para a
Hoje Deus já tem falado com nós aqui de maneira poderosa. Aleluia! Vamos continuar com o que o Senhor Glória a Deus! colocar no nosso coração. Amém? 26 do Provérbio, capítulo 26, versículo 17. Vamos encontrar, amém? Diz assim: o que passamos se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pela orelha. Pode sentar, obrigado. Deixa eu ver isso. Bem? Aleluia! Muita bênção hoje para a nossa vida. Nós aqui pegamos aqui uma dimensão essa noite. Os irmãos viram que lá no cartaz a gente colocou uma meditação da palavra dessa noite. Salva alheios, o cão é segredo. Glórias a Deus que Deus tem nos despertado através da oração e também tem nos dado mensagens espirituais, onde nós temos orado a Deus e procurando e para que o Senhor venha abençoar a igreja, venha cuidar da igreja, venha trazer saúde no corpo de Cristo e venha trazer saúde para cada membro que faz parte desse corpo. Então nós estamos aqui nesta noite felizes de poder estar compartilhando esse momento, dessa grande meditação da palavra aos irmãos. É muito bom nós termos saúde espiritual, termos saúde, sermos bem cuidados através da palavra. Nós estamos já vivendo um tempo onde nós estamos tendo alguns lugares que já não estão mais se importando com a palavra. Muitas pessoas estão não tendo mais satisfação em ouvir a palavra. Nós estamos vendo aí já essa grande riqueza que já opera no nosso meio. Existe culto como esses que muitas pessoas deixam de vir e outros estão sem força para não participar. Mas nós estamos firmes, glórias a Deus, e tudo que Deus trouxe nós para o dia aqui esta noite, eu creio que Deus tem algo para realizar na nossa vida através dessa mensagem. Então nós queremos aqui já começar falando um pouco da importância desse provérbio de Salomão, no capítulo 26, versículo de 17. E Salomão, irmão, um homem, como já foi aqui citado, é um homem de muita sabedoria. Deus deu uma capacidade para ele espiritual. E ele sempre usava algumas metáforas, trazendo ensinamentos para aquela época, para aquelas pessoas que os acompanhavam em seu ministério. Ele também estava aprendendo tudo que ele tinha recebido de Deus, as experiências espirituais, e ele tinha várias situações que ele fazia aqui, versículos como meditação de aviso que o Senhor usava ele para orientar o povo, a nação de Israel, um homem cheio de Deus, naquela época, ali, com muitas experiências, ali, de sabedoria, de cuidados, de instruções, e esse tipo de sabedoria que nos traz muitas instruções, a qual nós começamos a crescer na nossa fé. E uma da meditação, e quando chega aqui no capítulo 26, versículo 17, Salomão ele está trazendo aqui um aviso de muita importância nos dias de hoje. Ele está trazendo um aviso, um conselho com sabedoria para os ouvintes, aplicando algo para a nossa vida espiritual também nesta noite, que é de muita valiosidade, aonde nós podemos crescer através dos ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. E nós vemos que Salomão ele está trazendo, dentro desse versículo, ele está trazendo uma meditação, e essa meditação que ele está trazendo a nós, ele está dizendo assim que o que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pela orelha. Estamos aqui, o que passando se põe em questão alheia é como aquele que se pega um cão pelas orelhas. Então ele começa trazendo aqui
uma meditação. E o que eu quero trazer aqui nesta noite, irmão, e um aviso, algo da parte que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração nesta noite, por esses dias orando pela igreja, que nós não devemos deixar que o nosso coração seja levado por questões alheias. Glórias a Deus. Nós não deixamos que o nosso coração seja levado por questões alheias. Então, nós começamos a ver ele trazendo um conselho de sabedoria, que todo aquele que muitas vezes, sem até mesmo perceber, ou até mesmo percebendo, até mesmo entendendo, porque alguns possa ser que ainda não entendeu, possa ser que alguns ainda não conseguiu entender o que está acontecendo, mas alguns que mesmo sabendo preferem fazer uma mal escolha. E eu quero trazer aqui uma reflexão nesta noite dessa má escolha, do que pode operar na nossa vida. Nós podemos sofrer grandemente sérias e dores consequências por aquilo que nós estamos praticando, sem ter mesmo, às vezes, perceber, e muitas vezes até mesmo percebendo, mas nós não continuamos indo para o caminho certo, nós resistimos, nós queremos ficar da maneira que nós queremos, e tudo isso nós estamos vendo no século XXI, uma frieza muito grande, uma frieza que tem entrado sobre o povo de Deus. E uma das coisas que eu digo aqui, que sobre o baleio, é uma pessoa que ela faz o quê? Ela pega algo de outra pessoa. Essa pessoa que ela tem um espírito de tomar decisões alheias, de muitas vezes querer fazer algo, é o que Salomão está dizendo aqui, é pegar algo que não é para ela, é de outro, mas ela prefere muitas vezes pegar para ela. Quantos já estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você muitas vezes quer pegar e não é seu. Cuidado. Uma questão alheia é algo que não seria para você. Não foi você que saiu com aquela questão, mas você simplesmente entrou, você escolheu entrar num ambiente onde não era para você entrar, você decidiu escolher absorver algo para você que você ouviu que não era para você, não era seu. Muitas vezes você vai cair nessa situação, e eu quero dizer que o Salomão, ele vai dar um aviso aqui para esses tipos de pessoas que vão ter uma situação e quando são envolvidos nessas questões, por causa de tudo que ouve, de tudo que se veja falar, de tudo que pensa e quer falar, e ele está deixando um aviso para nós: tome cuidado, que nós, muitas vezes, sem perceber, vamos pegar algo que não era para ser nosso, e nós vamos passar a sofrer. Eu quero dizer uma coisa, que o sofrimento é causado muitas vezes em nós. Eu quero dizer uma coisa muito séria aqui, porque muitas vezes nós estamos sofrendo e nós queremos até culpar Deus. Algumas pessoas querem culpar as pessoas que estão no ambiente, mas Deus não é culpado de nada. Nós precisamos assumir quem somos e assumir que nós precisamos ser mudados. Enquanto nós não entendermos que a mudança que nós tanto queremos começa em nós não vamos ver a glória de Deus. Nós precisamos aceitar a mudança dentro de nós. Nós precisamos ser diferentes nos ambientes aonde nós entramos e aonde nós saímos. E o que ele está dizendo aqui? Que nós corremos o risco de se machucar. Você sabia que quando você vai entrar numa questão alheia, nós corremos o risco de se machucar. Vamos lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 26, Provérbio 20, 19. Quer ver? Vamos ver aqui o que ele está dizendo. Provérbio 20, 19. Vamos lá, glórias a Deus. Vamos estar lendo Provérbio 20, 19. O que ele está dizendo aqui? O mexeriqueiro O que anda revela o segredo. Tome cuidado. Está aí ele dando um aviso. Tome muito cuidado.
que nós corremos risco de se machucar. Muitas vezes nós queremos fazer o que? Entrar, pegar uma questão, a lei que não era nossa. E não adianta dizer depois, muitas vezes tem muitas pessoas que vai ficar machucadas perguntando, dizendo assim: nossa, eu não vou perguntar mais nada, mas você já não devia perguntar, porque você foi entrar onde não era para você entrar. Você quer ver? Eu vou pegar aqui algo bem simples. É que você está pegando muitas vezes um cão pela orelha. E você vai correr o risco de você estar pegando um cão pela orelha, que você nunca viu ele, e que você não sabe. Ele vai fazer o que? Um pitbull, né? Você tem coragem? Pitbull passa, você vai atacar lá, meter a mão na orelha desse pitbull. O que vai acontecer? Ele vai fazer o quê? A mordida vai ser fraca. Não vai ser fraca, não, vai ser dolorosa, né? Vai machucar. O cachorro vai machucar você. E eu quero dizer que o Provérbios aqui de Salomão, ele está falando nesse capítulo, avisando: tome cuidado. Aquele que está fazendo, entrando numa questão alheia, ele está considerando, toma cuidado. É como aquele que vai pegar uma orelha do cachorro que está passando. Então, o que ele está dizendo? Cuidado, você vai se machucar. Porque você vai estar pegando algo, absorvendo algo que não é para você. Eu quero dizer que nós precisamos tomar cuidado. Uma coisa que eu quero dizer, e muitas vezes nós vamos ficar até ofendidos. Cuidado, nós ficamos até ofendidos, porque nós pegamos uma coisa que não era nossa. Nós vamos ficar ofendidos, e eu quero dizer uma coisa, que quando nós ficamos ofendidos pelo que nós ouvimos, que não sabemos, estamos intrometendo em questão que não é nossa. Sabe o que acontece? Eu quero falar algo aqui: intrometer naquilo que não é para nós. Deus, irmão, olha só aqui. Existe um intrometido dentro da igreja. Eu quero falar. Meu Deus! Intrometido dentro da igreja, que gosta de se envolver, sabe no quê? Envolver em confusão, disputa dos outros. E eu quero falar a verdade mesmo. Gostam de convocar o mal para dentro da igreja. E ainda mais, fazer o quê? Espalhar. Eu quero dizer que, irmãos, uma coisa que nós precisamos se converter aqui dentro da nossa casa de oração, nós precisamos ser sarados. Nós precisamos se converter de verdade. Porque eu quero dizer uma coisa: tem coisas que é falado que nunca foi falado, que nós ouvimos e nós já queremos acusar. E eu quero dar um conselho aqui, irmão: cuidado, porque você está pegando algo e você vai se machucar, porque Deus, Ele está vendo lá no céu, Ele está vendo quem é verdadeiro e quem não é. Ele está vendo. Cuidado com esse tipo de pessoa que muitas vezes vai trazer algo alheio para você e você vai querer pegar a briga, não é nem sua. Precisamos tomar cuidado. E eu quero trazer um conselho aqui para os irmãos, que nós podemos se machucar. Tem muita gente machucada que não tem força mais para dar glória a Deus, não tem força mais para vir no culto. Sabe por quê, irmão? Porque o cachorro já mordeu ele. Meu Deus! O cachorro já mordeu ele. Por quê? Porque ele entrou em questão que não era para ele entrar. Aí ele está todo machucado. Aí não tem força para dar glória a Deus, porque está fazendo parte do corpo, está fazendo parte do corpo, mesmo está machucado. Por quê? Porque está ferido. E muitas vezes, irmão, nós estamos achando que a culpa é do pastor, que a culpa é do obreiro, que a culpa é da outra irmã fulana de tal, da cicrana. Mas muitas vezes, irmão, nós não paramos para meditar de quem começou a fofoca. De quem começou essa fofoca alheia, que não é para você, você pegou uma coisa que não era para você. E a Bíblia está dizendo aqui: cuidado com esse tipo de situação. Salomão está dando um conselho: cuidado, porque vocês vão ser machucados. Não se envolva em problema dos outros, sem ser convidado. Não se envolva em problema dos outros, que você não sabe se é verdade. Eu dou um conselho aqui nesta noite: você vai ser mordido. Não é seu, você não sabe se é
Hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo, eu quero dizer aqui uma coisa, meus irmãos. Nós estamos vivendo em um tempo aonde as pessoas estão falando o que quer, as pessoas estão falando o que acham, e acham que vai se sair muito bem. Meu Deus. Nós não vamos se sair muito bem. E tem pessoas que estão absorvendo, ouvindo as questões alheias, e é como eu disse, essas pessoas estão sem força espiritual. Eu quero ler outro versículo aqui, que está registrado em Provérbios 3:30. Olha o que está escrito em Provérbios 3:30. Não contenda com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Eu quero pegar aqui, ó. Não contenda com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Eu quero segurar esse versículo. Nós muitas vezes começamos a contender com alguém por questão alheia. A pessoa não te fez nenhum mal. A pessoa está orando por você. A pessoa procura você, manda mensagem, manda abraço. Muitas vezes cumprimenta, mas você muitas vezes está contendendo com alguém sem causa pelo que você ouviu. Meu Deus. E eu quero dizer, irmão, que essa é uma raiz que destrói a igreja. As pessoas ficam sem força. E eu quero dizer que essa noite a mensagem é dura mesmo. É mensagem de nós se converter ao Evangelho. Aleluia. Não tem outra mensagem. Ele está dizendo, não contenda com alguém sem causa. E muitas vezes nós estamos contendendo com alguém sem causa. Porque nós ouvimos, porque alguém pensou alguma coisa e falou. E muitas vezes nós nem vamos orar. Pedir para Deus trabalhar nessa causa. Nós não vamos buscar Deus. A pessoa não fez mal nenhum. E muitas vezes você está com perseguição com a outra pessoa. Meu Deus. Sem causa. Mas eu quero dizer, tomamos cuidado, irmão. Eu tenho um aviso do Senhor, porque através dessa mensagem de nós, irmão, quando nós vamos entrar em algo que não é nosso, escute a voz de Deus falando conosco, nós vamos se machucar. Não para de pegar, não entre aonde não é para você entrar. Ouviu, irmão, vai orar. Todo bom servo de Deus que ouviu alguma coisa que não sentiu muito bem, deve seguir orar. Eu quero, mais para frente, nós temos algo aqui ainda a se revelar. Mas eu quero dizer aqui, vai lá comigo, Provérbios 18, capítulo 18, versículo de número 6. Vai lá para mim, por favor, olha lá. Os lábios do tolo Entra na contenda, e a sua boca brava o coração. é o lábio do tolo, vai entrando na contenda. Sabe o que acontece? Escutou alguma coisa, escutou conversa alheia, não queira ser um tolo para entrar na contenda. O Salomão está dizendo, quando você entra em contenda, você vai ser reconhecido como uma pessoa de lábios de tolo. É o que está aqui. Cuidado, os lábios do tolo. Entra na contenda. Sendo que nem era para você aquilo ali. Ao servo do Senhor não convém contender. Aleluia. Esse servo do Senhor, ele deve orar. Meu Ele deve Deus. buscar para Glória. aquele irmão que está fraco, para aquele que não está indo bem. Meu E Deus. nós estamos perdendo quando o nosso irmão veio aqui. Eu não conversei com ele hoje. Eu não conversei com ele. Ele também não sabia o que eu tinha preparado aqui nesta noite. Mas o Espírito Santo está usando esse irmão para falar aqui. Meu Para uma Senhor. alerta espiritual para a igreja. Tomamos cuidado. Senão, como o nosso irmão falou, não é errado. Estamos aqui, irmão, perdendo tempo. Está na hora de nós se converter de verdade. Aleluia. Cuidado! Eu quero dizer que os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada corações. O que é isso? Pessoas que gostam de ver o mal. Meu Deus. Pessoas que gostam de ver o outro caído. Pessoas que gostam, porque eu quero dizer, irmão, quando é algo que nós ouvimos e muitas vezes não edifica a nossa vida e deixa mais triste, isso não é de Deus. Cuidado! Eu quero dizer, tomamos muito cuidado com isso aí, ficamos atentos, porque Deus não se agrada dessas obras. Aleluia. E eu quero dizer algo com que, eu quero dizer assim, ó, existe algo importante, cuidado, muito importante para ser tratado aqui nesta noite, um aviso
é desnecessário, olha só, é desnecessário você ficar irado com o que ouve, intrometer nas brigas dos outros, e não adianta de nada para você isso, mas vai trazer um dano a você e para o intrometido, porque você está pegando uma coisa que não é sua. E eu quero dizer um aviso aqui que Deus abomina quem fica fazendo isso dentro da casa de Deus. Nós precisamos de libertação, nós precisamos abraçar aquele que precisa ser abraçado, nós precisamos orar, nós precisamos evitar os bancos falatórios, porque Deus não se agrada. Nós precisamos converter o nosso coração de verdade. E um dos primeiros avisos que eu tenho nesta noite, eu quero dizer: cuidado com o que é desnecessário, com a briga, com o intrometido. Você vai se machucar. Esse é meu aviso: você vai se machucar. Isso não vai ser bom para você. Você vai ficar triste, você não vai ter alegria. O culto para você vai ser um culto de tristeza, um culto de velório. Porque você entra, senta, ouve, mas você não consegue sentir nada. Por quê? Porque você está muitas vezes machucado pelo que você ouviu. E o Senhor dizia para mim: você vai trazer nessa quinta-feira, no culto da palavra, um aviso para a minha noiva, para que ele se desperte, para que ele seja sarado, para que ele seja curado. Nós precisamos de cura. Aleluia. Precisamos ser curados. Precisamos estar de pé. Eu quero dizer que, apesar de sempre serem os piores para resolver os seus próprios problemas, existem esses tipos de pessoas, irmão, que ele não consegue resolver nem o seu próprio problema. E muitas vezes ele quer te trazer mais problema emocional. Você não deve pegar aquilo que não é para você. Questão alheia. Você não deve, porque o cão está aí, mordendo muito. Ele está aí, tem muito dizendo: Satanás é um cão, Satanás é isso que vai estar mordendo a canela de muita. Tem muitos caindo com a mordida de Satanás, porque está aceitando. Está na hora de nós se levantar como igreja. Eu quero dizer aqui: nós, irmãos, precisamos tomar cuidado e nós precisamos estabelecer limites. Precisamos estabelecer limites. E eu quero dizer que existem pessoas, agora eu quero falar uma parte muito dura aqui. Existem pessoas que, se nós não estabelecer limite, aquelas pessoas, nós vamos viver com a nossa fé caída. Porque tem pessoa que ele é tóxico. Você já viu? Tóxico. Quando ele chega para conversar, ele nunca chega falando bem do pastor. Misericórdia, ele nunca Jesus. chega falando bem da igreja, dos obreiros, dos tocadores, dos músicos. Os músicos passaram 15 minutos. Eu já peguei no culto. Fala, Jesus. Só quer falar mal dos irmãos que estão dentro da igreja. E o pastor não faz as coisas direitas. Essas pessoas não são tóxicas. Ela está levando as outras a cair dentro da igreja. Meu tem Deus. pessoas que estão dando ouvido e estão ficando caído, está perdido, como foi pregado aqui no domingo, dentro da casa. Por quê? Porque está aceitando, está ficando tóxico que nem a outra. Misericórdia, Jesus. Ouviu e está aceitando. Está na hora de nós se libertar. Tem pessoas que não sabem falar nada de bem. A igreja é uma bênção. Né? O pastor é uma bênção. A esposa do pastor, misericórdia, é uma tribulada. Ai, meu Eu Deus. nem consigo chegar perto dela. Misericórdia, Jesus. Aquela irmã de vermelho que está lá na porta, que agoniza a Carol, parece que quando eu entro, ela está lá, parece uma capitã do exército. Né? Já vai logo tacando a pedrada na igreja, irmão. Tóxico. Só fala mal da igreja. E Misericórdia. aí está no meio da igreja, está com pecado, está endemoniado. Precisa de libertação. Meu Deus, Está aleluia. com pecado. Olha aí, Deus, é verdade. Fica, acaba o culto, tem satisfação de mandar. Você viu a palavra errada que o irmão falou no culto lá? O obreiro lá do pastor, aquele escolhidão, Gil, né? Pegou o microfone e olha aí, subiu. Será que o pastor não está vendo? E vai vir, será que o pastor não está vendo? Essas irmãs que estão cantando baixo, que precisa cantar mais alto, vai orar para as irmãs cantar mais alto. Será que o pastor
por isso não consegue receber nada de Deus. Meu Não Deus. consegue receber a presença porque está contaminado. Eita. Mas nesta noite o Espírito Santo quer trazer libertação. Aleluia! O Espírito Santo quer trazer libertação. Irmão, pessoas que chegam perto da gente só para falar mal dos irmãos, está errado. Misericórdia. Essa pessoa está com alguma coisa errada. Ah, eu já sei o que vai acontecer na igreja. Eu já sei. Aquele lá está em pecado, eu já estou sabendo. Para com a fofoca. Está na hora de nós ir orar pela igreja, orar pelo pastor. Aleluia. Diz que o pastor precisa das nossas orações. A igreja, Deus. meus irmãos, precisa da oração. Ô, glória. Não tem nada, sempre que encontra, só fala mal. Tem alguma coisa errada com esse tipo de pessoa que está dizendo que conhece a Bíblia, irmão. A Bíblia diz assim, irmãos, não falei mal uns dos outros. Tem alguma coisa errada no nosso Cristo. Precisamos entender a Bíblia. Não falei mal um dos outros. Está sentadinho nas rodas? Está falando mal um do outro. Misericórdia. Tem que sentar e falar, vamos orar pela igreja. Irmão. Tem que falar, vamos orar pelos nossos irmãos que precisam de nós. Que precisam da nossa ajuda. Porque a igreja está enfrentando uma dificuldade. Mas ainda bem que o pastor pode contar com as minhas orações. Ele não é um homem perfeito, ele não acerta tudo. A esposa dele não é uma mulher perfeita. Os obreiros não são perfeitos. Mas eles estão caminhando como eu estou caminhando. Aleluia. Cada dia melhor. Cuidado, gente tóxica que trabalha na mente dos outros irmãos. Olha só, eu quero dizer aqui. Eu ia ali que eu não quero perder algumas coisas muito boas aqui. E essas pessoas, irmão, a gente precisa saber fazer o que deles? Cortar o laço de amizade. Cortar o laço de amizade, mas precisa. Como que é, pastor? É deixar essa pessoa virar as costas para ela? Não. É cortar o laço do que você não viu. Fala contra essa pessoa que ela está errada, para você ver se ela volta a conversar com você. Você quer ver se essa pessoa é convertida? Fala para ela, ler o versículo da Bíblia, não falei mal um do outro, para ver se no outro dia ela vai estar falando mal da igreja. Fala mal, sabe o que Deus fala comigo? Sabe por que nós estamos muitas vezes, irmão, continuando e o mal está trabalhando dentro da igreja? Porque nós estamos sendo culpados. Esses dias aconteceu algo que teve um pastor que pegou um dos membros da nossa igreja aqui. Ele estava trabalhando de Uber. E pegou uma das membros da nossa igreja aqui. E ele é de outro ministério. E ele começou a falar mal comigo, dentro do Uber. E sabe o que essa ovelha falou? Eu acho que você escolheu a ovelha errada para falar mal do meu pastor. E fez, só um pastor falando mal de outro. É Deus. E ele ficou com a vergonha, ele ficou azul, vermelho. Tem que se converter. Será que sabe qual que é o problema nosso? Nós somos o exército que mais está matando. Nós preferimos falar mal do que falar bem. E está na hora de nós aceitar Jesus de novo. Dizer, Jesus, o Senhor não quer que eu age dessa maneira. Glória a Deus. Aquele pastor foi repreendido, ficou caladinho, não falou mais nada. Por quê? Se a pessoa estivesse falando, e a pessoa diz, que ele estava falando que seu pastor fez isso, não interessa nada que o meu pastor fez, né? O que deixou de fazer. Isso é algo dele, né? O importante é que eu nunca vi nada do meu pastor com nada disso. Pô, acabou. Se você continua a conversa, aí que a raiz do mal vai crescer. Mas quando tem gente sábia, cheia de sabedoria, diz aqui não, Satanás. É Deus, aleluia. Pode ir para lá porque aqui tem palavra. A Bíblia diz, não falei mal um do outro. É Deus, aleluia. Alguns irmãos não querem vir ouvir o pastor pregar no culto da palavra, querem isso. Né? Porque o pastor tem que pregar e ensinar a igreja deles. Sim. Aí quando não dá na quinta, vai ter que pegar no domingo, né? Porque no domingo estão gostando de vir, aí tem que pegar no domingo. Não faleis mal um do outro. Eu quero dizer assim, ó. Quando alguém é tóxico, você não adianta peneirar ou ignorar. Você sabia disso? Peneirar. Vou só peneirar. Eu vou só peneirar. Cuidado. Tem vez que a momento a Bíblia fala assim,
afasta dessas pessoas. Você deve afastar dela. Não adianta peneirar essas certas pessoas, porque existe algo inevitável que você tem uma probabilidade muito grande de ser atingida no seu emocional. Depois, eu quero dizer que você está sendo atingida no seu emocional, você vai ficar sem força dentro da casa de Deus. Por quê? Porque você está alimentando daquilo que não era para você alimentar. Glória a Deus. E eu quero dizer, irmão, que isso vai conseguir te afetar. Então é melhor, sabe o que você fazer? Diminuir ou tirar logo o que vem da sua vida. Para com isso. Para com essas conversas que não estão trazendo edificação para a tua vida. Pare com isso, pare de falar da igreja. Eu vi um vídeo, irmão, hoje, um vídeo que eu senti muito de um pastor que ficava aí falando das igrejas, um pastor renomado. Ele ficava falando de todos os pastores, falando mal, pastor fulano de tal, falando mal. Aí um dia o pastor pegou a Bíblia, um dos nossos pastores aí, pegou e falou assim: meu querido, eu quero te dizer uma coisa, você está semeando uma coisa muito ruim no seu ministério. Se eu sou herege, Deus vai tratar comigo e eu não vou ficar de pé. Falou isso para ele. Mas pare com isso, porque você está tomando um rumo, uma escolha, que lá na frente vai fazer mal para você. Agora, eu vi um pastor aí chorando, porque ele caiu pedindo perdão porque ele falou dos pastores. Olha que feio. Vocês vão pegar esse vídeo por aí ainda, por esse dia. Vocês vão ver que feio. Um homem que pregava duro por aí, falando dos outros. Cuide primeiro da sua casa, pare de cuidar da casa dos outros. Meu Deus. Esse é o meu conselho. Pare de olhar para o seu vizinho. Vai reparar o teu arqueiro. A Bíblia diz: repara você no teu arqueiro e dá uma olhadinha como está. Vai cuidar da sua casa, porque muitas vezes a nossa casa está bagunçada, mas está querendo cuidar da vida dos outros. Misericórdia, Deus. Nós queremos ser intrometidos na vida das pessoas. Eu tenho ainda 15 minutos, mas eu tenho mais versículos. Tem muito. Agora eu quero falar aqui, porque eu falei da lei, eu falei do cão, mas eu vou falar do segredo. Meu Deus. Agora, uma coisa do segredo é o segredo que virou fofoca. Já viu isso aí? Diga por irmão: segredo que virou fofoca. Segredo que virou fofoca. Segredo que virou fofoca. Vou mandar um WhatsApp. Meu Deus. Informador do WhatsApp. Já viu os informadores que estão caindo? Não tem força para orar, não tem força para jejuar, a casa está tudo bagunçada. Por quê? Porque está sendo informante do mal. Já começa, já nem acabou o culto, eu já disse isso, já está mandando as mensagens. Misericórdia. Você viu a roupa da fulana? Você viu aquele jeito que o pastor pregou? Amo a lei. O que ele estava querendo dizer com aquilo? O que ele estava querendo dizer com aquele segredo? O que é a Bíblia? É para você aceitar Jesus de novo, converter o coração. Aleluia. O segredo que virou fofoca. Já viu que causa divisão na igreja? Vou contar um segredo. Senhor bom, eu tomando uma coca dentro do bar. Isso não é segredo, não, né, irmão Júnior? Vou botar a pergunta dele. Será que não está bebendo a quentinha ali, irmão? Ixi. Não é verdade? Desse jeito, né? O povo está assim, né? Cuidado, só um segredo, né? Aí pronto, aí, boa, rapaz, você viu o irmão que estava lá trocando 3 quentinhas, né? Vai falando com o outro, vai falando, vai aumentando. É o segredo que virou fofoca. Às vezes nem é aquilo que aconteceu com o foi lá, veio uma fofoca, glória a Deus. Aí agora no caseiro, mas está fazendo o quê, irmão? Querendo acabar com o irmão, querendo acabar com a moral do irmão, querendo denigrir. Tem pessoas que ele, irmão, ama denigrir o outro. Ele tem prazer em denigrir o outro. Você sabia que tinha pessoas que não conseguem nem olhar pela outra, não conseguem nem olhar pelo que ela ouviu. Você não consegue nem olhar para outra pessoa pelo que você não está ouvindo. Então isso não é de Deus, uma coisa que você vê, irmão, ouve, que não te edifica, que você não consegue mais ter paz no seu
coração, isso não é de Deus, é Satanás que está trazendo para acabar com a sua fé espiritual. Meu Deus. Está na hora de nós sair desse comodismo espiritual e não aceitar esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso meio. E eu quero dizer que o segredo que contagia para o mal, trazendo divisão e destruição no corpo de Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10. Coloca aqui para mim, bebê. Tem mais 15, agora que vai entrar os versículos. Bebê, não vai ter tempo, não vai dar. Agora é muito versículo, ele prepara. Cuidado com o segredo. Porque quem quer amar a vida, Primeiros dias bons, repreende o caminho do mal, e os seus lábios não falem engano. não fale Engano. engano. Vai lá para mim no Provérbios, para mim é 20, 19. Vai lá, quer ver? Provérbios 20, 19. O que anda revela o quê? Você sabe que tem gente que fala do pastor, vai falar do seu pastor. Meu Cuidado. Deus. Olha lá. O que anda galerando vai revelar segredo. Eu sei que uma aí, se eu contar, se eu contar, nem o pastor fica mais dizendo. É o que ele está pensando que vai derrubar o pastor. Não é o que você pensa que vai derrubar, é o que Deus pensa. É Deus. Aleluia. Não mexa com a noiva de Cristo. Tem muita gente mexendo com a noiva de Cristo. Pare de mexer com ela. Eu faço parte dela. E tem muitos aqui dentro que faz parte dela. Pare de mexer aonde não é o seu direito de mexer. Meu Deus. Aleluia. A noiva é de Cristo. Pare. Você já viu que quem muitas vezes fala mal de um, fala mal de você do outro. O segredo que virou fofoca. Quem foi que contou? Foi fulano que tal, viu? Mas você não conta para ninguém, não. Viu? Eu já contei que você fica rezando, ó, fechado com o Bolsonaro, né? Fechado comigo, né? Ó, são fechados. E fechado com a oração, não é? Meu Deus. Fechado com a oração, tá bem, tá acabando aí, olha agora, pronto. Aí nós vamos lá. Precisamos evitar quem fala demais. Precisamos evitar. E o que anda aí está galerando revela segredo. Vai revelar segredo. Cuidado, você precisa evitar esse tipo de pessoa. Quer ver? Vamos lá agora. Agora vai pegar 2 Tessalonicenses 3:11. Olha agora, prepara agora, segura, viu? A pancada vai ser grande. Porquanto ouvimos. Porquanto ouvimos que alguns de nós andam desertamente, não trabalhando antes, fazendo coisas vãs. Existe gente que não anda trabalhando, mas eles andam por aí desordenadamente, falando uns dos outros, fazendo coisas vãs. Coisas que não deveriam estar fazendo. Falando, quer ver? Vamos mais um. 1 Timóteo 5:13. Quer ver? E além disso, aprendeste e não são ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Meu Deus. Andando de casa em casa, cuidado, sem fazer nada, não tem compromisso, fazendo o que não convém, falando o que não convém, e ainda curiosa. Nossa, você viu como é que tem sido? Curiosa, o que vai acontecer? Será que agora acontece? É curiosa. A galera, olha o que ele está falando, tome cuidado, tome muito cuidado. Não só ociosa. E a gente ainda também está galera. A igreja não está rindo, não tem, não tem. Todo mundo curioso. Agora eu quero ver só como vai acontecer com o pastor. Agora eu quero ver. Fica vendo a próxima.
visita que nós recebemos que é para a morte. Misericórdia. Porque vai falar o que não convém na nossa casa. Sabe, muitas vezes nós estamos emprestando a nossa casa para Satanás reinar. Meu Porque Deus. quando você lá na sua casa emprestou sua casa para estar falando mal dos irmãos, a sua casa está em pecado. Eita, Jesus. Para de falar mal dos irmãos. Para de ficar falando mal da igreja. Senta lá na sua casa e um tem salmo quando se reúne, outro tem cântico, outro tem palavra, abra a palavra, toque louvor, diga glória a Deus pela igreja, glória a Deus pelos nossos irmãos. Aquele lá não está muito bem, mas ele vai contar com as nossas orações. Deus vai abençoar, Deus vai converter ele, Deus vai sarar ele, Deus vai levantar ele. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero dizer, falando que não convém. Eu tenho que ir mais um pouquinho aí. Provérbios 23. Olha lá, Provérbios 20, capítulo 20, versículo de número 3. O que ele diz? Tem 5 minutos ali, ó. Honroso é para o homem Desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Meu Deus. Todo tolo é o quê? Intrometido. É intrometido. É que é intrometer na vida dos outros. Eita, Deus. A questão não é nem que ele quer intrometer, nem o problema dele está conseguindo resolver. Misericórdia. Ele quer intrometer na vida dos outros. Para com você querer entrar na vida do irmão com coisas ruins. Para entrar na vida do irmão, entra com oração. Entra com oração, vai orar por ele, busque por ele. Ore, diga, meu irmão, conta comigo nas suas orações. Às vezes tem irmão que é tão fiel que ele fala, não importa para mim o que está acontecendo com você. Eu nem quero saber, mas eu vou orar por você. Não precisa nem se contar para você se você não quiser. Mas tem uma coisa, você pode contar com a minha oração. Deus vai ser fiel na sua vida. Aleluia. E eu quero falar da traição do segredo aqui. Alguém chegou em você, irmão, e está passando uma luta, a gente se prova. A amizade verdadeira é essa. Alguém está passando uma luta, contou para você, daqui um pouco toda a igreja está sabendo que você não é amigo verdadeiro. Porque aquela pessoa foi confiar em você, para que você ajudasse ela. Muitas vezes aquilo é usado para humilhar os irmãos dentro da casa. Você viu aquele lá? Fulano que tal já contou o segredo para mim. Mas quem que foi que contou? A própria pessoa. A identidade é certa, cara. Misericórdia, Deus. É certa, não é nada não. É coisa quentinha. Fofoca quentinha que destrói o corpo. Misericórdia. Fofoca quentinha que derruba o corpo. Na hora que nós parar com a fofoca. Na hora que nós falar, vamos embora daqui, fofoquinha, não te quero. 2 Timóteo 2,14. Quer ver? Ele vai dizer. Traz essas coisas à memória, ordenando diante do Senhor, que não tenha contenda de palavras, que para nada proveito, que são para a perfeição dos ouvintes. Vocês estão entendendo? Acho que sai falando, não vai edificar ninguém. Levantou alguém que você falou da igreja? Alguém aceitou Jesus pelo que você já falou da sua igreja? Meu Você Deus. falou dos seus irmãos? Alguém se converteu? Você chegou em alguém e disse, vamos na minha igreja, porque lá tem um negrãozão lá que abre a Bíblia e ensina a palavra, e eu estou convertido, de verdade, Jesus está mudando a minha história. Lá tem, ele é negrãozão, filho. Tem uns obreiros lá também, uns irmãos abençoados, um culto cheio de Deus. Tem tocador lá cheio do Espírito Santo, né? Meu Deus do céu, nossa, meu Deus, tem umas irmãs cheias do Espírito Santo lá. Vamos lá que Jesus vai mudar a sua vida. Você acha que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos contendendo, não tenha contenda de palavra, para que nada aproveita, que são para a perfeição dos ouvintes. Cuidado com as contendas de palavra. Não tem tempo. Enquanto as almas estão aí gemendo.
verdade. É para fazer o quê, hein? Evitar. Tito 3:10. O que está escrito? Ao homem Depois de uma e outra demonstração, evita-o. evita. Quem está com heresia, cuidado. Quem está com coisa que não convém, é para evitar. Está dizendo, evita. Não fica com essa aí, não, evita. Mais um pouquinho para frente. Romanos 16:17. Acabando. Romanos 16:17. Rogo para os irmãos. E aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que é apresentada, desviai-vos deles. Aí tem gente fazendo isso, sendo o quê? Causando dissensão e escândalo. Causando dissensão e escândalo na igreja de Cristo. Levando aos irmãos a sair da igreja. Porque tem muitas pessoas, irmão, que vão sair da igreja. Só que não é o pastor que vai dar conta, não. Meu Deus. Porque não foi o pastor que saiu para a proposta. Eita, Jesus. Viu? Tem muitos irmãos que estão indo embora. Eu estou orando pela igreja. Enquanto muitas vezes nós estamos lá orando. Às vezes tem irmão que está na casa dele que trabalha o dia inteiro, está cansado, chega aqui para ouvir a palavra. E depois você pega e sai com falatório. Falatório profano. Que alguém está sem força para vir na igreja, pelo que você falou. Sendo que é uma coisa que você nem sabia de verdade que era verdade. Meu Deus. Evita isso, irmão. Está na hora de nós abraçarmos um outro. Nós queremos ir pelo mesmo céu. E você conta comigo, irmão, na sua oração. Não importa o que você está passando. Jesus te ama e eu também quero dizer que eu também te amo. A saúde do membro do corpo de Cristo, irmão, sempre será. E nós devemos evitar aqueles que falam demais. Se o corpo de Cristo quer ter saúde, esses membros querem ter saúde, nós devemos evitar quem fala demais. Provérbios 10:19. Olha o que está escrito em Provérbios 10:19. Na multidão de palavras Não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Na multidão de palavras não falta, Pecado. mas o que modera os seus lábios é Sábio. Mateus 12:36. Olha o que está escrito. Evangelho de Mateus 12:36. Olha o que está escrito. Mas eu vos digo, Toda palavra ociosa, homens sérios, hão de dar conta no dia do juízo. vai ter que dar conta ou não? Vai. Se eu inventei algo da irmã de Agonisa de Jeremias, eu vou ter que dar conta. Eita Deus. Se eu falei algo que ela não causou, eu vou ter que dar conta. Está escrito ali, ó. No dia do juízo vai ser o acerto de conta. Meu Deus. Naquele dia, tudo que os homens fizeram vão me dar conta no dia do juízo. Seja mal ou bom, vão ter que dar conta. Misericórdia. Devemos tomar cuidado com o que nós andamos falando. Cuidado. Olha o que a Bíblia diz ainda. Provérbios 13:3. Provérbios 13:3. Quer ver? Olha ali. Eu estou em 21 horas ali. O que guarda a sua boca Conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. O que guarda bem a sua boca conserva A sua alma. Aí a alma está conservada porque ele guardou a sua boca. Ouviu, mas guardei a minha boca. Eu não quero saber. Isso não edifica, não é para mim. Não vai edificar a igreja. Então eu vou conservar, vou guardar para mim. Sabe o que vai acontecer? A minha alma está conservada. Aí a alma conservada chega no culto, ela está viva. Aí não precisa o pastor ficar falando, tá, glória a Deus, irmão. Não, a alma conservada já está, glória a Deus. Aleluia, a presença de Jesus está aqui. Deus A fiel. presença do Espírito Santo está aqui. Não veio no culto para ver o que vai acontecer. Meu Deus. Ou por conversa de fulano, de ciclano, não veio para adorar. Então nós precisamos o quê? Cuidar. Provérbios 21:23. Mais um. Já estou encerrando. O que guarda a sua boca e sua língua, guarda a sua alma. Das angústias. O que guarda a sua boca e a sua língua, Guarda a sua
guardamos a nossa boca e a nossa língua, e que nós damos ouvido às coisas que não é nossa, a nossa alma vai ficar angustiada muitas vezes. Nós vai chegar no culto e não vai conseguir sentir a presença. Glória a Deus. Está na hora que nós nascer de novo. Provérbio 18, 21. Estou indo para a finalização. Provérbio. A morte e a vida estão. E aquele que ama. A gente se incomodando. Muitas vezes nós ficamos num culto como esse, irmão, incomodado. Nós queríamos que o culto terminasse logo. Meu Deus. Por quê? Porque a palavra é forte. Mas a palavra é que liberta. Aleluia. Não adianta o pregador ficar apontando o dedão aí para você e só dizendo para você assim: Deus é contigo. Mas enquanto você está com morte na sua boca, Misericórdia. você está com morte. Deus é na sua vida, Deus vai te levantar. Sendo que primeiro nós precisamos aprender a se levantar. Em cuidar da nossa língua. Cuidar da Eita nossa Deus. para não correr morte. Então nós vamos indo para o encerramento. Salmos 34, 13. Olha o que está dizendo. Salmo número 34. Guarda a tua língua do mal. E seus lábios te falarem o engano. É muita palavra nesta noite para você guardar, viu, na sua vida. Meu Deus. Guarda a tua língua do mal. Por que você quer ficar falando mal? Se a Bíblia está falando para você guardar ela. E teu lábio de falar? Falar engano. Tem gente que fica falando engano ou não? Meu Deus. Sim, fica falando engano. Não pode. Tiago 1:26. E eu vou encerrar porque agora eu não posso continuar. Se alguém entre vós cuida do que é ser Religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Você está entendendo por que o irmão falou que nós estamos perdendo tempo aqui? Eu encerro com esse versículo. O pecado do adultério, muitas vezes, é visto por muitos de nós, mas o pecado da língua. Falar mal dos irmãos. Se alguém entre vós cuida de ser religioso, alguém está procurando ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. E a religião dessa pessoa passa a ser o quê? Vã. Passa a ser vã. Meu Deus. O irmão avisou, os irmãos vieram aqui pegar a Bíblia, os dois irmãos, o Espírito Santo, todos avisando, passando para o outro lado, tomou cuidado. Vai haver movimento, vai haver mover, tome cuidado. Vamos ser crentes de verdade. Aleluia, Deus. Eu sei que nossos cultos, com essas palavras, para algumas pessoas sempre não mudam, mas a palavra não muda, porque quando o pastor prega uma palavra aqui, pode trazer 10 pregadores aqui. Eu quero provar uma coisa para a igreja: todos os pregadores trazem a mesma mensagem, porque a mensagem É Deus, aleluia. não adianta, pode colocar, vamos pregar de uma forma um pouquinho diferente, mas vai ser a mesma mensagem. Por quê? Porque Deus quer tratar aquela mensagem. Eita Deus. Deus quer converter a nossa vida. Aleluia. Eu quero dizer aqui, irmão, não empreste, eu coloquei isso aqui, ó, para encerrar. Eu coloquei assim, ó, não empreste seus ouvidos aos fofoqueiros. A maledicência só vai para frente se a gente permitir. Corte o mal pela raiz. Confronte a pessoa que tem esse péssimo hábito de fofoca. E cuidado com a falsa espiritualidade. Às vezes a maledicência pode vir bem disfarçada. Cuidado, viu? Você não empreste seu ouvido a fofoca. Glória a Deus. Para de ficar ouvindo que não acrescenta nada para a sua vida espiritual. A igreja, o pastor, eu quero dizer aqui, diante desse altar, o meu dever como pastor dessa igreja é amar o tribulado, é amar aquele que fala mal de mim. E eu quero dizer que o que as pessoas vão falar de mim não vai me atingir. Sabe por quê? Porque Deus me colocou nesse lugar para amar. E aquele que me colocou aqui, o nome dele é amor. Eu não vou deixar que
amar você porque você está falando de mim, ou porque você está falando da igreja. Eu vou continuar te amando. E eu quero dizer que eu estarei aqui para te abraçar, e dizer que você é especial para Jesus. Aleluia! E que você pode vir nesse culto, e que você pode ser transformado, se você quiser. Porque as palavras estão sendo pregadas aqui. Agora basta nós querer. E eu quero dizer, irmão, uma solução. A solução para muitos irmãos é trocar de igreja. Mas eu quero te dar um conselho: trocar de igreja não vai mudar nada. Enquanto você não se libertar do hábito vicioso que te acompanha na sua vida, você pode passar em 10 igrejas. Meu Deus! Precisamos converter o nosso coração de verdade. E hoje eu encerro aqui dizendo: Jesus está nos chamando para Aleluia! A palavra é essa. Vamos ficar de pé. Glória a Deus! Aleluia! Um dia tentar fugir, a verdade não pode esconder. Sei que sua alma está chorando, sem motivo, razão para viver. Faz de conta que está tudo bem, mas a paz é que você não tem. Sua vida é um vai e vem, se perdeu no mar de fantasias e navega com a solidão. Mas eu digo que pra sua vida Deus tem solução. Aleluia. Deixa a luz entrar, invadir seu coração. Você pode deixar essa luz entrar. Basta apenas nele crer e somente confiar. Ele não vai te esquecer, tudo mudará se aceitá-lo como único Senhor. Aleluia! Aceitar poder, feliz eu sou. Deixa a luz deixa Cristo te salvar. Em suas mãos, basta apenas crer e somente confiar. Ele não vai te esquecer, tudo mudará. Glória a Deus! Aleluia! Mas esse tipo de pessoa, após que você ouviu essa palavra, você estava vivendo, quem sabe, talvez, um tempo de ignorância. Meu Deus! O Espírito Santo está nesta noite. Aleluia! E esse irmão está ministrando esse louvor, que a palavra do Espírito Santo é dizendo a mim e a você: deixa a minha luz entrar. Aleluia! Deixa a minha luz entrar. Oh, glória, glória, aleluia! O Senhor quer entrar dentro do seu coração, dentro da tua alma. O Senhor quer fazer algo impactante e renovador. Que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Deixamos essa luz brilhar. Amém? Amém, Pega Jesus! essa palavra para a tua casa. Senhor, muito obrigado. Sim, meu Deus, meu Pai. Obrigado por esse culto que encerramos. Obrigado pela palavra. Que o Senhor nos processe, nos liberta pela tua palavra. A tua palavra é verdadeira, Pai. Que não sejamos, meu Pai, destruidores dos nossos irmãos, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ai daquele que se levanta contra a sua noiva, meu Pai. Os dias estão contados, meu Pai, para o arrebatamento da igreja. E muitos vão ser pegos de surpresa, como foi falado aqui, mas nós queremos fazer parte do céu. Nos eleva, Senhor Deus, a uma dimensão da salvação. Não deixe que nós sejamos, ó Pai, pessoas que venham destruir os nossos irmãos, mas sejamos pessoas verdadeiras.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levanta assim a sua mão para cima, curva a nossa cabeça e receba uma bênção de Deus. Que o grandioso amor de Deus, a graça de Jesus o Salvador e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, ela seja derramada em todos os corações. Todos juntos vamos dizer? Amém. Vamos aplaudir a Jesus bem alegre.